Prepara a sua Bíblia. Vocês já sabem onde é. Onde é? Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1 a 3. Lembrar também a igreja que, além do que eu falei a respeito do Evangelho, a Bíblia também é separada em versículos, né? Mas tem uma turma que é econômica, em vez de falar versículo, fala verso, né? Mas o correto é versículo. Evite pegar o costume errado. E também no Velho Testamento é masculino. Tudo no Velho Testamento é masculino. Primeiro Crônicas, primeiro Samuel, Davi, primeiro, segundo, terceiro não tem, tá? Só primeiro e segundo. Terceiro tem, mas é no Novo Testamento, e é feminino. Terceira João, tá? Então, nós precisamos falar segundo os oráculos de Deus. Amém? Abra só, lá em primeiro livro das Crônicas. Fica lá, depois de Reis, depois de segundo Reis. Olha como é que está escrito lá na tua Bíblia. O primeiro, o que está escrito lá no capítulo 1? O primeiro livro das Crônicas dos Reis. Então, toda vez que você se referir a Crônicas, é masculino. É o primeiro Crônicas. Primeiro, se você falar livro, acaba o problema. Aí ninguém fala o livro. O pessoal fala primeiro Crônicas. Então dá uma vontade de falar primeira Crônicas, né? Primeiro Samuel. Dá uma vontade de falar primeira Samuel. Então sempre o primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos reis de Israel, primeiro Crônicas dos Reis, tá? Primeiro livro das Crônicas dos Reis. Amém, queridos? Depois desse momento cultural, nós vamos agora falar da mensagem que está em Apocalipse 21, versículos de 1 a 3. Nós estamos falando do tabernáculo de Deus entre nós. E nós vamos hoje falar muito a respeito de quem nós somos. Tá, amados? Hoje muitas igrejas estão querendo exercer o ministério levítico, o ministério arâmico, né? Estão querendo exercer o velho sacerdócio, que foi eliminado. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A diferença dos sacerdócios. Hoje, muitas igrejas, as pessoas usam roupas do sacerdócio levítico, usam as práticas e objetos do sacerdócio levítico, mas nós não pertencemos a esse sacerdócio. Esse sacerdócio foi abandonado, se tornou inútil, porque Deus deu coisas superiores para nós. Amém? Nós estamos numa dimensão maior do que isso. Eles estavam na terra, nós estamos no céu. A igreja está assentada com Cristo nos lugares celestiais. Se Cristo não tivesse ressuscitado e ascendido aos céus, ele não podia ser sacerdote. Porque na terra já tinha os sumos sacerdotes estabelecidos. Amém, queridos? Então, por isso que ele teve que ir para o céu, para estabelecer o que? Um novo sacerdócio, do qual nós fazemos parte. Então, nós não podemos nunca nos submeter ao sacerdócio antigo. Primeiro que a morte interrompia a vida do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era por um tempo, mas a morte o derrubava e tinha que se levantar um outro sumo sacerdote.
No nosso sacerdócio, Jesus é sumo sacerdote para sempre. Amém? Isso é uma diferença tremenda, igreja. Nós somos do sacerdócio de Cristo. E Ele é o nosso sumo sacerdote eternamente. Nos 2000 anos desde Cristo para cá, tempo da igreja, só existe um sumo sacerdote. Mas tu vai no Velho Testamento, são vários sumos sacerdotes. A história remonta dizendo sumos sacerdotes que exerceram a sua função, porque a morte interrompia o seu ministério. Mas Jesus Cristo não. Ele é sacerdote para sempre. Amém, querido? Para sempre. Aleluia. Versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo conosco, mas ainda estamos neste tabernáculo. Você pode sentir um piripaque, você pode até morrer, esse tabernáculo se desfazer, mas existe um tabernáculo do qual nós vamos fazer parte, tabernáculo eterno, em nome de Jesus, e receberemos um corpo glorificado. Hoje nós vamos compreender porque o tabernáculo de Moisés, melhor, a tenda da congregação, era dividida em dois ambientes, a saber, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eram dois lugares de atuação no Velho Testamento, divididos por uma cortina. Aquela cortina delimitava o sacerdócio arâmico, ou sacerdócio levítico. Havia um limite, nós não. Deus nos convida à sala do trono. Você pode falar para o teu irmão: você é um convidado especial para entrar na sala do trono. E essa sala está aberta nesta noite para nós entrarmos. Amém, queridos? Esta separação apontava para os limites do sacerdócio levítico ou arâmico e o sacerdócio de Cristo. Você se lembra de quando Cristo morreu na cruz? A Bíblia descreve que o véu foi rasgado. Isso quer dizer o quê? Acabou agora a divisão, acabou agora a separação, a limitação. Por isso que você vê no Novo Testamento experiências de arrebatamento, não só porque está na Bíblia, mas durante a igreja. Eu creio que aqui alguns já foram até arrebatados, já tiveram experiências. Quando você vê lá Filipe batizando o eunuco, daqui a pouquinho ele não estava mais ali, já estava em outro lugar. E não tinha, olha, VLT, não tinha avião, não tinha foguete, não tinha nada disso. Mas tinha o poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E isso apontava para a aliança firmada por Deus com o povo de Israel na saída do Egito, e a nova e eterna aliança firmada por Jesus na cruz do Calvário. Então, duas alianças representavam a tenda da congregação. A aliança firmada por Jesus, aliás, por Deus no deserto com Israel, o santo lugar. E no santíssimo lugar que Jesus abriu, o véu foi rasgado, apontava para a nova e eterna aliança que Jesus Cristo cumpriu no Calvário. Não que o tabernáculo de Moisés fosse imperfeito, não, mas porque ele apontava para um novo tempo, um tempo sem limitações para o sacerdócio.
Ele deixava claro que os sacrifícios ali apresentados não conseguiam remover pecados e também não conseguiam purificar as consciências daqueles que ministravam nas coisas santas. Havia necessidade de uma nova aliança, de um novo pacto. Na realidade, o tabernáculo de Moisés era uma alusão ao momento em que aquele povo vivia e a promessa maior de Deus para toda a humanidade. Era necessário que fosse levantado um sacerdote poderoso, como hoje foi louvado, né? Poderoso, né? Maravilhoso, né? Ele é o todo-poderoso Deus. Um sacerdote poderoso que fizesse com que aquele ambiente em que não se podia ministrar, o Santíssimo Lugar, fosse acessado. Deus, quando se revelou a Abraão, se revelou em sua integralidade. Ele se revelou sem reservas. Isso foi antes da lei. Deus se apresentou através de um sacerdote chamado Melquisedeque, e recebeu de Abraão a sua oferta e o seu dízimo, simbolizando que a relação direta com Deus seria através deste tipo de sacerdócio. Lá em Gênesis 14, tem essa passagem. Nós vamos hoje mexer bastante na Bíblia. Prepara o teu dedo, prepara os teus olhinhos para a gente ler bastante coisa na Bíblia hoje. Mas vai ser importante, você vai sair daqui, olha, entendendo sobre o sacerdócio de Cristo. Amém? Você profetiza isso sobre a tua vida? Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O sacerdócio arâmico, ou levítico, era um sacerdócio tribal. Vamos caminhar para você poder entender. Somente os homens da tribo de Levi, que eram filhos de Jacó, filhos de Isaque e filho de Abraão, seriam sacerdotes para ministrarem nas coisas santas do tabernáculo. Então Deus escolheu uma tribo. E dentre eles era escolhido o sumo sacerdote, que era impedido pela morte de continuar o seu serviço. Um outro sumo sacerdote teria que ser levantado. Em Cristo, tudo isto foi abolido. Você pode dizer: em Cristo, tudo isto foi abolido. E glória a Deus por isso, igreja. O próprio sumo sacerdote não é mais impedido pela morte. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Você pode dizer: Jesus está vivo. Vamos falar mais uma frase linda. A morte não tem poder sobre a ressurreição. Oh, aleluia. A morte não tem poder sobre a ressurreição. Outra virtude do sacerdócio de Cristo é que o sacerdócio não é mais privilégio de uma única tribo. Não é. O próprio Jesus, simbolizando esta nova aliança, não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá, a qual nunca se levantou sacerdotes. Hoje em Cristo Jesus, todos os homens, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações são convocados por Deus para serem reino e sacerdotes. Aleluia. Para ministrarem diante do Senhor todo o tempo. Amém, querido? Amém. Por isso que a Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo nós somos sacerdotes. Você pode dizer: em todo o tempo Deus diz: eu sou sacerdote.
Aleluia. Eu posso estar na praia, eu sou sacerdote. Eu posso estar na piscina, eu sou sacerdote. Posso estar tomando banho, eu sou sacerdote. Posso estar dormindo, eu sou sacerdote. Meu irmão, em todo tempo eu sou sacerdote. Aleluia. Eu tenho algumas experiências que eu estava de calção, tênis e sem camisa. E Deus me deu experiências tremendas comigo. Tem irmãos que por causa de tradição, na hora de orar, botar uma camisa. Deus te fez de camisa. Estou dando só um exemplo, pelo amor de Deus. Sou. Mas as pessoas fazem. Vou tirar o boné. Então tira o sapato, porque ele manda você tirar o sapato para entrar na presença dele. Porque o lugar que tu está pisando é santo. Então, mas não está tudo descalço aqui. Mas Deus diz todo o tempo, nós somos sacerdotes. E o papel do sacerdote é o quê? Ministrar com as coisas santas de Deus. Por isso que Deus purificou as nossas mãos, através de Jesus Cristo, e purificou até a nossa consciência. Louvado seja Deus. Um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque precisava ser estabelecido. E em Jesus Cristo isto aconteceu. Ele abriu um novo e vivo caminho. Não existia esse caminho. Não existia esse caminho para o homem trilhar. Jesus Cristo teve que abrir um caminho. A igreja, lá no livro de Atos, era conhecida como a igreja do caminho. E esse caminho era com letra grande, era com C grande, dizendo o seguinte, que era o caminho de Cristo, o caminho de Deus. E a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O Salmo 18 fala isso. Nós precisamos entender o que Deus fez a nosso favor, para que nós tenhamos confiança para ministrar nas coisas santas. Você não pode fazer a obra de Deus com dúvidas. Em plena certeza de fé, Deus fala que a igreja precisa entrar na presença dele. Em plena certeza de fé, não pode ter dúvida no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Hoje nós temos a capacidade dada por Jesus para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Meu irmão, não é porque você ora muito, não é porque você é bonzinho, não é porque teu dízimo é alto, não é porque teu dízimo é baixo, não é porque você é obediente em todo. Meu irmão, é por causa do sangue. Só o sangue. O sangue de Jesus é que nos purificou de todos os pecados. Então é pelo sangue que nós temos acesso. Temos um grande sumo sacerdote, ou um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Deus constituiu somente sacerdotes, pois o sumo sacerdote está vivo para sempre. Ele venceu a morte, aleluia por isso. Devemos nos aproximar de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, que é a palavra de Deus, simbolizado lá no tabernáculo de Moisés, pela bacia de bronze. Hoje, para compreendermos tudo isto, que foi resumido nessa introdução, estaremos mexendo na Bíblia, principalmente na Epístola aos Hebreus. Por que teve que ser explicado isso com muitos detalhes aos Hebreus? Porque os Hebreus é que exercitavam a lei. Eram os Hebreus que exercitavam, pela tribo de Levi, o sacerdócio arâmico, ou o sacerdócio levítico. Eles é que precisariam entender e compreender com profundidade o sacerdócio de Cristo, para eles largarem aquele sacerdócio que passava por somente mandamentos humanos, né? Hoje, para compreendermos tudo isso, nós vamos começar a mexer. Hebreus 7, vamos lá em Hebreus 7.
Vamos ficar no livro de Hebreus. Era o povo hebreu que precisava dessa revelação. E graças a Deus por isso. Melquisedeque, tipo de Cristo. Versículos de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dia, nem fim de existência, entretanto foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Imutabilidade. Nós temos a garantia da imutabilidade da palavra de Deus. Ele é o meu sumo sacerdote. Você pode dizer, Jesus é o meu sumo sacerdote. Olha, eu me converti em 88. Hoje nós estamos eu estou 30 anos na presença de Deus. Há 30 anos, Ele é o meu sumo sacerdote. Aleluia. Se tivesse alguém aqui da igreja primitiva, há 2000 anos, Ele é o mesmo sumo sacerdote. Não há mudança. É certeza. Isto nos diz que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque nunca deixou de existir. O final do versículo 3 nos dá este entendimento. Vamos lá no final do versículo 3. Ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Fale comigo assim, o sacerdócio de Cristo nunca foi interrompido. Aleluia. Podem fazer o que quiser aí. Os líderes evangélicos podem fazer o que quiser para as igrejas. Mas o nosso sumo sacerdote continua o mesmo. Imutável. Amém, queridos? Nada disso vai mudar o sacerdócio de Cristo. Nada do que estão fazendo com o Evangelho. Nada. Tudo, essas aberrações todas que nós estamos vendo aí com o Evangelho, nada disso. Hebreus 7, versículos 4 em diante, até o versículo 10, fala assim, ó, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos Deus nos explicando que Abraão pagou ao próprio Senhor. A tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes segundo a ordem arâmica, pagou os dízimos na pessoa de Abraão. E isto foi antes da lei. Você pode falar comigo, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Toda vez que você... Outro dia aconteceu até um caso aqui na porta da igreja, uma irmã empolgada de outra igreja veio para botar a mão na minha cabeça para orar por mim. Aí eu segurei a mão dela e falei assim, irmã, qual é a tua função na igreja? Ela de sobreira. Falei para ela, irmã, o inferior não pode abençoar o superior. Eu sou um pastor presidente, eu sou um pastor que Deus me chamou para o ministério. Você como obreiro não pode colocar a mão na minha cabeça. Ah, amada. Aí ela, muito obrigado pelo ensinamento. Glória a Deus. Ela não sabia.
E assim tem muito crente que está fazendo um monte de bobagem, porque não conhece as Escrituras. Não é ensinado, não é orientado. E nós precisamos, como os pastores desta casa, orientar os obreiros da casa do Senhor. Né? Orientar as vidas. Para que possamos o quê? Quando formos orar por alguém, respeitar a hierarquia. Um soldado pode abençoar um general? Um cabo pode abençoar um general? Um sargento pode abençoar um... Não. O general só tem gente em cima, só o ministro. Só o ministro, ele está sujeito só ao ministro. E o ministro é o presidente. É assim que funciona? Tem sempre um acima da gente. Então, nós recebemos sempre de cima. Quem é que está acima de você hierarquicamente? É dele que vem a tua bênção. Respeite o teu líder. Se é líder, você está envolvido em qual área? Você tem uma liderança. Esse teu líder, é dali que vai vir a tua bênção. Amém, queridos? Quem se lembra aqui da pregação da irmã Renata Weber? Cristo é o cabeça do marido, que é o cabeça da mulher. Se a mulher quer ser abençoada, meu irmão, tem que vir do marido. A bênção da mulher vem do marido. E a bênção do marido vem de Cristo. Aleluia! É a ordem, a unção desce, a unção não sobe. Por isso que a Bíblia fala que o inferior não abençoa o superior. Porque a unção não sobe, é que nem água. A água não sobe, o rio não sobe, o rio só desce. A corredeira é para baixo, não é para cima. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver do versículo 11 em diante. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Por isso que a Bíblia diz que a igreja não está sujeita à lei, mas à graça. Mas na graça nós cumprimos a lei, porque Jesus cumpriu a lei. Amém, queridos? Só para você poder entender. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, versículo 18, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Meu irmão, há esperança para nós. É isso que ele está dizendo, há uma esperança para nós, por isso que nós nos achegamos a Deus. Deus aqui nos revela que haveria necessidade de uma nova aliança, um novo sacerdócio, uma pessoa fora da tribo de Levi. Essa pessoa deveria realizar esta tarefa à semelhança de Melquisedeque. Dos versículos 20 em diante, olha lá, vamos seguindo, para você poder entender o que Deus está falando nesta noite. Cristo, sacerdote, único e perfeito. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Sabe como é que é? Filho de peixe, peixinho é? Filho da tribo de Levi, nascia e seria sacerdote. O que você vai ser quando crescer? Sacerdote. Não tinha outra função. Porque ele era filho de Levi. Você vai ver por que agora que esse sacerdócio de Cristo exige de nós. O irmão falou aqui, o jovenzinho falou aqui. Meu irmão, hoje você tem que
servir a Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Nós precisamos ter uma relação com Deus plena. Ele diz aqui, olha só, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por isso que a igreja exalta o Calvário, exalta a cruz, a obra da cruz. Não há nada na vida do homem se ele não passar pela cruz. É depois da cruz que vem a ressurreição, é depois da cruz que vem o Pentecostes, é depois da cruz que vem os milagres na vida da igreja. Nós temos que entender que a cruz é o princípio de uma vida, de uma relação com Deus, de experiências com Deus. E ele diz, porque a lei, perdão, parei no 27, né? Que não tem necessidade, como somos, de oferecer todos os dias, primeiro, eu já havia lido. 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Os sacerdotes, segundo a ordem arâmica, eram feitos sacerdotes segundo a carne, segundo a tribo a qual pertenciam. Não havia um juramento, não havia um pacto, não havia uma aliança. Hoje o sujeito, para dizer que ele crê em Jesus, ele tem que abrir o coração e relacionar-se com Deus, tem que se relacionar através de uma aliança. Isso não passa de pai para filho. Meu pai é pastor, e aí? Se converte, senão tu vai para o inferno, mesmo tendo um pai pastor. Nós precisamos entender isso. Lá na tribo de Levi, não. A criança já nascia e seria um sacerdote quando chegasse na idade. Não havia um juramento, não havia um compromisso, né? O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é imutável. O nosso Senhor não muda, ele é totalmente diferente dos sacerdotes da ordem anterior. Foi uma única oferta, como diz o versículo 27, parte B. Jesus, o Filho de Deus perfeito para sempre. Algumas perguntas. Por que Jesus teve que penetrar os céus e assentar-se à destra de Deus? Por quê? Em primeiro lugar, porque se ele continuasse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Porque existia na terra a tribo de Levi. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, conforme o modelo de Moisés. Em segundo lugar, porque Jesus obteve ministério muito mais excelente e também é o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Em terceiro lugar, é que a nova aliança aniquila a anterior. Aniquila. Ela é eterna. Não há chance da outra sobreviver. Jesus não precisaria ficar fazendo sacrifícios repetidos para nos purificar. Só para vocês terem uma ideia, o que a missa representa? A missa, o momento da consagração de uma missa. Você sabe o que é a consagração? É a hora que o vinho se transforma em sangue e o pão, a hóstia, se transforma em carne. Eles acreditam que Jesus desce e morre de novo, se sacrifica de novo. E a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi único e perfeito.
Amém, queridos? Para você entender quanta gente está fazendo coisas erradas por falta de conhecimento. Aleluia! Jesus não precisaria ficar fazendo sacrifícios repetidos para nos purificar. Foi uma vez para sempre. Nesse capítulo 8, nós vamos caminhar aí no livro de Hebreus, tá, amados? No capítulo 8, os 3 primeiros versículos diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono, da majestade nas alturas, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Você se lembra quem é que fez o tabernáculo aqui da terra? O modelo era de Deus. Mas quem é que construiu? Bezalel. Teve que ser inspirado pelo Espírito Santo. Homens hábeis que fizeram aquilo tudo acontecer. Mas o sacerdócio de Cristo não, como diz aqui. Foi ele que erigiu, e não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O tabernáculo, com todos os seus ritos, ofertas e sacrifícios, eram imperfeitos e ineficazes. Quem era sacrificado era um animal. A pessoa tinha que se identificar com aquele animal recebia toda a carga. Toda a carga. Meu irmão, vou falar agora uma coisa, por favor, desceu agora fresquinho. Toda a carga. Deixa ninguém botar a mão na tua cabeça, não. Vem carga. O pecado passava para o bichinho. O pecado passava para o bichinho. Se tu ficar aqui na frente, um pastor cheio de pecado, botar a mão na tua cabeça, coitado do bichinho. O bichinho é você. Vigia. Não permita. Você precisa conhecer a vida das pessoas que podem colocar a mão sobre a tua cabeça. É muito sério o que eu estou falando aqui agora. Pessoas vivendo em adultério, pessoas vivendo pecado, pessoas vivendo desobediências, pessoas vivendo em mentira, mas querem pôr as mãos. Aí a igreja adoece. Aquela vida tão especial, nunca teve problema, depois daquela imposição de mãos, ó. Rejeita. A hora que vier com a mão, segure. Vergonha a tua cabeça e a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos que ter compromisso com a palavra. Para sermos o que Deus diz que precisamos ser, bênção. Quando Deus fala que você é uma bênção, é para que você possa ser uma bênção para os outros. Não é só bênção para você, não. Deus quer fazer da tua vida uma pessoa que vai ministrar as coisas de Deus na vida de uma outra pessoa. Cuidado, cuidado. Por isso que o pessoal fala muito, né? A internet é um problema. Porque não é a palavra que a pessoa está pregando, é a vida que ela tem. Você conhece? A pessoa que está pregando lá, que palavra é que ela... Mas tu conhece? Tu sabe como é que ela é? Fora da internet? Que você está recebendo. Está vindo de lá. Ó. Está vindo de lá. Uma fonte não pode jorrar água doce e amargosa. Não pode. Então nós temos que ter o conhecimento. Não sai recebendo qualquer coisa, não. Vigia.
Vigia. Fala para o teu irmão, olha nos olhos do teu irmão e fala para ele, vigia. A Bíblia diz, ó, a Bíblia diz, fala para ele assim, a Bíblia diz para vigiar e orar. Mas muitos estão orando para depois vigiar. Meu irmão, hoje Deus quer quebrar essas maldições todas que vieram sobre a tua vida. Amém, querido? Por imposição de mãos, por palavra, por tudo. Quebrar isso tudo. Aniquilar esse mal na tua vida. Para que você possa ser uma bênção em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus continua a nos dar o entendimento sobre a obra de Cristo. Ele nos fala claramente de 2 tabernáculos incluídos no tabernáculo de Moisés. No capítulo 9, versículos de 1 em diante, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado do seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ontem foi lindo, os jovens entregando. Vou falar dele agora, tá? João 15 diz, olha, Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. O galho que não der fruto e é lançado no fogo. Meu irmão, Deus nos enxertou na verdadeira videira para que a gente venha frutificar. Frutificar. Cadê o Júlio? Júlio, frutifica, Júlio. Esse Júlio é você. O céu está torcendo por você. O céu está torcendo por cada um de nós, para que venhamos a frutificar, para não sermos arrancados. Muitas pessoas dizem a salvação é eterna. Ou então arranca isso da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e o galho que não der fruto, ele arranca esse, né? Aí você já vai entender. Aí arrancou esse, jogou fora, e aí ficou. Aí ficou. Ficou o quê? Sem. E aquele galho era você, ou era eu. Meu irmão, nós temos que frutificar. Jesus está às portas, está brincando, brinca, mas não para de brincar. Para de adiar a tua frutificação. Para de adiar. Essa vara de Arão, meu irmão, era um pedaço de pau, como se fosse um cabo de vassoura. Cada tribo botou um cabo de vassoura na presença do Senhor. E aquele que frutifica, a vara vai frutificar. Glória a Deus. Deus enxertou a tua vida na videira. Quando Ele enxerta a vida na videira, meu irmão, é uma vida ruim, é uma vida sem vergonha, é uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldade, cheia de defeitos. Mas Deus te enxertou para que você dê fruto e dê muito fruto. Aleluia. Isso não é desculpa, porque eu nasci assim, vou morrer. Para com isso. É a síndrome de quem? É isso aí. É assim. Para com isso, nós somos de Jesus, meu irmão. Eu ressuscitei. Eu vou dar fruto. E assim vai. Inventa uma música.
E para com essa música de morte aí, que nasceu assim, vai morrer assim. Pelo amor de Deus, eu sou assim. É nada, meu irmão. Jesus está aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar teu ministério, para transformar toda a tua história. Aleluia! Vamos continuar. Então a vara de Arão floresceu. Isso é um sinal de que Deus é o Deus de milagre. Deus traz a existência onde não existe. Imagina um pedaço de cabo de vassoura. Nasceu uma flor. Meu Deus do céu, que coisa. Tem que ser guardado isso. Sabe o que vai fazer? Deus vai fazer contigo? Quando você frutificar, Ele vai te guardar. Ele vai começar a cuidar de você. Vou limpar para cuidar mais. Ele vai limpar o cabo de vassoura. Tu é um cabo de vassoura, mas Deus vai limpar e vai frutificar mais. Daqui a pouco está nascendo outra flor, está nascendo outra coisa. Tá, meu irmão, coisa de doido. Não dá para entender. É Deus. É Deus que faz isso. Não sou eu. Isso não é a igreja que faz, não. E aí Deus pegou aquela vara de Arão e guardou na arca, junto com o maná, algo que caía do céu. Meu irmão, nós estamos nessa terra, nós somos essa vara. Agora, o maná desce do céu. Jesus é o maná de Deus. É Ele que faz essa flor, esse pedaço de toco aqui florescer. Meu irmão. Amém, queridos? Amém. E ele diz aqui, ó, e as tábuas da aliança, apontando o quê? A palavra de Deus, né? E ele diz assim, sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, tá? É a tampa da arca. E essas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então nós vemos aí, né? É uma parábola, é uma comparação. Estes dois tabernáculos simbolizavam duas alianças, dois pactos. O lugar santíssimo ainda não havia se manifestado. O Espírito Santo nos dá a entender que o caminho do santíssimo lugar ainda não havia se manifestado enquanto o tabernáculo anterior continuasse erguido. Então, nós não podemos, o fim da lei é Cristo. Nós precisamos viver intensamente a palavra de Deus no tocante ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, aleluia, capítulo 3, versículos 14 ao 17, diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Que coisa tremenda, né? Quando você aceitou Jesus e entregou a tua vida para Jesus, as coisas começaram a ficar claras entre você e a palavra, entre você e Deus. Parece que o entendimento abriu, é porque o véu foi tirado. A escama caiu. Você agora começa a ver. É o Bartimeu, né? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. O Senhor abre os nossos olhos. Arranca o véu. Tira, desvenda. Você começa a entender sobre o mundo espiritual. Coisas que eram tão difíceis começam a ficar tão simples.
as pessoas mais simples começam a entender. Porque Deus não é o Deus dos cultos. Deus é o Deus dos homens. Interessante, né? Deus é o Deus das pessoas. E Ele sabe que o mundo é um mundo desigual. Tem pessoas muito cultas, tem pessoas muito sem cultura. Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres. Miseráveis. Pessoas que não conseguem fazer uma prova de matemática, uma prova de ciência, uma prova de química ou de física, mas quando você vê ele abrindo a Bíblia e começando a falar das coisas espirituais, porque Deus arrancou o véu, Deus tirou a escama e mostra para ele a glória, e mostra para ele a presença do Senhor. Aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. Hoje Deus não levanta sacerdotes de uma única tribo. Deus não levanta sacerdotes de uma única tribo. Hoje Jesus não levanta sacerdotes por herança. Para de pensar diferente do que a palavra de Deus fala. Deus quer que você aprenda a orar. Deus quer que você comece a colocar agora diante de Deus as tuas causas. Deus quer que você comece a colocar diante dele. E não levar para a mamãe e para o papai. Papai, ora por mim, mamãe, ora por mim. Deus quer ouvir a tua oração nesta noite. Deus quer ver o teu coração nesta noite. Deus quer que você abra para ele a tua vida. Para que o Espírito de Deus, que faz parte da nova e eterna aliança, é a dispensação do Espírito, é o tempo que o Espírito Santo está conosco. Não pense diferente. O Espírito de Deus está contigo. Você pode dar a mão à pessoa do teu lado, dizer para ele: meu irmão e minha irmã, não sei quem está do teu lado, se é homem ou se é mulher, mas diga para ela: meu irmão ou minha irmã, olha, o Espírito do Senhor está contigo. Não diga: meu pai era sacerdote, eu vou ser sacerdote. Nada disso, meu irmão. Irmão, é uma aliança. Ou você se rende ao Senhor, como louvamos hoje, ou você se rende ao Senhor, ou você não vai ter a cumplicidade do Deus dessa aliança. E eu quero ter, toda vez que eu abrir minha boca, toda vez que eu orar, eu quero Deus me respondendo. Aleluia. Eu quero Deus me respondendo. A madrugada toda eu orava, e a impressão que eu tinha é que nada mudava. Mas como diz a Bíblia, né? Pela manhã. Pela manhã, oh, aleluia, que manhã gostosa foi hoje. Quando eu vi João chegando com a minha esposa querida no seu carro. Não deixei nem abrir a porta, beijei ela pela janela. É isso que Deus quer. Deus quer uma relação íntima com Ele. Deus quer que você se alegre com o nome de Jesus. Deus quer que você se alegre com as coisas santas de Deus. Essa relação faz parte do nosso sacerdócio. Eu não sei o que eu ia fazer em casa hoje se eu ficasse em casa. Mas Deus me deu a saúde a ela, Deus restaurou a saúde dela para eu poder estar aqui, mexendo com as coisas santas de Deus, falando da palavra de Deus, ministrando nas coisas de Deus. E Manaia, show, e Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Os sacerdotes precisam entrar em aliança com o seu Deus. Guarde isso no coração. Os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, precisam estar em aliança com o seu Deus.
Não é porque um dia você fez uma aliança, essa aliança precisa ser mantida. Essa aliança precisa ser lustrada. Essa aliança precisa ser tratada. Tratada por quem? Pelo Espírito de Deus. Deus abre um lugar santíssimo para os seus, mas só para os seus. Amém, igreja? E eu quero ser dele. Fique de pé, eu vou convidar o louvor. Aleluia. Por favor, eu sei que veio muita gente para louvar hoje aqui, mas só 2 pessoas, porque senão vai encher aqui, não vai dar. Só duas irmãzinhas. Escalem aí, por favor, Márcio, dá.